Estamos começando mais um podcast policial nas nossas plataformas YouTube e Facebook. Também nos acompanhe no Instagram. É importante que, se você gosta, se inscreva lá no nosso canal. É muito importante para nós o seu like, né? E principalmente compartilhe e convide os companheiros, amigos, seguidores para acompanhar nós nas redes sociais. O Policiar tem o objetivo de discutir os assuntos de segurança pública de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, Coronel. É muito importante nós abrirmos essa plataforma. Desde o primeiro programa, nós temos recebido muitas mensagens de seguidores, de muitos amigos, sugerindo pauta, sugerindo convidados, e nós estamos aqui buscando exatamente informações, né? Tanto é que lá no final do nosso programa de hoje, a gente sempre fecha a rodada sugerindo que o nosso convidado transmita uma regra de segurança, né? Porque é a forma de nós ajudarmos a nossa população. Então, podcast policial no YouTube, Facebook, Delegado Fernando e no Instagram. Acompanhe também todos os domingos às 20 horas, permanecendo lá na rede. Hoje nós temos aqui o nosso amigo, né, o competente Coronel Ikeda, que está aqui conosco. Vou dar uma lidinha rápida aqui, que certamente o coronel vai se apresentar, vai trazer muitas informações, vai trazer muita experiência, porque é com certeza um grande profissional da segurança pública, que já realizou excelentes serviços para o estado do Rio Grande do Sul e hoje tem uma figura em destaque na condição de secretário de Segurança Municipal de Porto Alegre, que com certeza vai tornar essa cidade de Porto Alegre uma das mais seguras para a gente viver. Não tem dúvida disso, coronel. Face a sua competência. Trago aqui, então, um reduzido currículo do coronel, exatamente para que os nossos seguidores tenham a noção e a dimensão da qualificação do nosso candidato. Olha só que coisa louca, né? Eu já fui chamar a atenção, mas do nosso colega, nosso parceiro, nosso amigo. Nasceu na cidade de Guaíba, tem 54 anos, é casado, tem 2 filhos, descendente de japonês. Entrou na Brigada Militar em 1985, né, com 19 anos, trabalhou em diferentes unidades. Trabalhou no 1º Batalhão da Polícia Militar, Academia da Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, trabalhou no Estado-Maior da Brigada Militar, foi comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar em Canoas. Eu fui regional ali, sabe? Eu fui regional em Canoas e sei que ali é uma pegada difícil ali, coronel. Participou da Força Nacional de Segurança Pública, atuou nos Jogos Pan-Americanos, Pan-Americanos, atuou na Copa das Confederações, integrante da Secretaria Especial de Segurança de Grandes Eventos. Também foi gerente de operações do Centro Integrado e Comando e Controle Regional do Estado, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais, comandante do Comando de Policiamento da Capital, subcomandante e, finalmente, com esta capacidade toda, comandante-geral da Brigada Militar. Teve o seu nome reconhecido com a honraria de cidadão de Porto Alegre pela Câmara Municipal de Porto Alegre e atualmente é secretário de Segurança. Este é o nosso convidado, o nosso amigo. Experiente na segurança pública e, com certeza, continue conosco até o final deste nosso programa policial, que você sairá sabendo muito mais do que conhecia de segurança pública. Coronel Ikeda, por favor, fique à vontade, se apresente para nós, que o currículo está feito, né? Muito obrigado, boa noite, delegado, e fico muito feliz em estar aqui com o senhor, aqui conversando numa outra situação, normal, mas vamos conversar sobre a mesma coisa, né? O senhor, como policial, não sei de onde o senhor tirou esse currículo, a gente fica ouvindo aqui e a gente fica se lembrando, e acho que é importante dizer assim que esse currículo o senhor traz, e acho que é importante para a gente lembrar, para a gente poder conversar aqui das várias passagens, das várias experiências que a gente teve ao longo da carreira. E acho que o senhor me trouxe boas lembranças aí da leitura desse currículo, que a gente acaba já esquecendo, porque a vida que segue, né? Se tornando as coisas comuns no dia a dia, né? Para nós que somos policiais, que trabalhamos na segurança, quando nós passamos em locais super importantes da instituição, mas sempre subindo hierarquicamente, daqui um pouco aquilo parece que não era tão difícil e que se torna comum, mas nós não podemos deixar de passar essa qualificação, né, coronel? Exatamente, né? E acho que
Por isso que nas nossas carreiras eu vejo que é tão importante essa questão, né? A gente começa fazendo os trabalhos de base, né, para depois galgar funções mais de gestão. E acho que isso ajuda no crescimento das nossas instituições e principalmente no nosso crescimento profissional. E eu tive a grata satisfação de trabalhar muito nessas áreas aí de grandes eventos, nas áreas, porque trabalhei muito em estádio de futebol, no policiamento do estádio de futebol, né? Trabalhei nesses eventos e acho que isso nos dá uma percepção de trabalhar com uma grande população, com um grande movimento de massa, que isso acho que nos traz uma grande experiência de compreender a população não só na sua situação normal, né? Porque o torcedor ele tem uma característica diferente, né? Ele tem uma paixão, ele tem uma emoção e ele tem principalmente um comportamento diferente. E acho que isso nos ajuda a compreender a população num outro ponto de vista, num outro patamar. E acho que isso nos ajudou no decorrer da carreira. Eu fico pensando assim, né? O tamanho do desafio quando nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos o Pan-Americano, o grande desafio para profissionais da área de segurança que nós não tínhamos grandes conhecimentos sobre esses grandes eventos, né? E aqui em Porto Alegre e no Brasil todo acabou sendo tratado até. O resultado foi muito, muito bom mesmo, foi excelente até. Né? Então eu fico imaginando, Coronel, a dificuldade, a experiência que o senhor adquiriu. E nesse aspecto do torcedor, é o que eu digo assim, ó, um pai de família, carinhoso, amoroso, atencioso, trabalhador, mas bastou entrar no estádio, às vezes vira um monstro, né? Sim. Isso me chamava bastante a atenção, né? Essa questão do comportamento de torcida. Mas, assim, mal comparando, esses grandes eventos, tanto esses Pan-Americano até tinha futebol, mas aí são jogos, são outros tipos de competições, mas principalmente Copa das Confederações, que nós não tivemos Copa das Confederações aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos em outros estados. E a Copa do Mundo, que também teve aqui, são eventos com uma grande estrutura e onde a torcida cada torcedor ele senta onde quer, o comportamento do torcedor não é tão diferente do que ele é no dia a dia. Sim. Agora, trabalhar num Grenal, numa decisão de gauchão, é completamente diferente. Os ânimos acirrados, torcedor exaltado, aí sim que a gente vê às vezes ali ou um pai ou um avô trazendo uma criancinha, ele sobe ali a arquibancada com comportamento dócil. Quando chega ali, ele olha o time dele, ele começa a gritar. Dentro do estádio, ele já fala palavrão. Ele não fala palavrão nunca xinga Sim. ninguém. Sim. Aí ele chega ali, ele xinga. Hoje não, o pessoal, em cima das punições no estádio, hoje eles não podem jogar mais nada. Mas a gente que é mais velho, eles jogavam rádio. Por isso que hoje... Mas é almofada, Coronel. Eu me lembro quando eu ia ali no Olímpico, né? Eu ia no Olímpico aqui, antes de fazer a parte superior, nós comprávamos as almofadinhas aquela. Sim. Quando ia embora, a beirada do campo ficava transformada só em almofadas em rádio, né? O rádio... Por que o caso a brigada usa até hoje capacete? Hoje até não tem quase arremesso de nada, mas antes, o arremesso de rádio, de pilha, tá? E guarda-chuva, o que o torcedor tiver na mão ele joga. Tá? Hoje, e muito em cima da repressão, da punição do seu time, isso a organização conseguiu retirar. Sim. Mas antes era um arremesso de coisa, era muito grande. E isso trazia um risco para quem trabalhava dentro. E até hoje, se nós formos olhar, existe aquela proteção para o time entrar para não arremessar nada, é porque se existia da cultura Sim. do torcedor esse arremesso, mas isso o juiz, então? Não, o juiz, ele é um alvo. Tudo que vai no juiz, o juiz é o alvo, né? O cara descarrega tudo que não descarregou a vida toda no juiz. Isso é uma coisa que para quem trabalhou, eu trabalho no estádio de futebol desde 88, isso mudou muito o estádio, o estatuto do torcedor, essas Sim. coisas, trouxe um avanço. Né? Por que o pessoal jogava no bom popular, jogava o mijo lá para saco de mijo? Saco de mijo. Por quê? Porque naquela época não tinha espaço.
Nem Hoje, banheiro, né? Eu não, lembro que ali não tinha o banheiro. os banheiros Mas se a externos. pessoa saísse do seu lugar para ir no banheiro, ele não tinha como voltar. Não ia ter Claro, mais lugar. claro. Porque a lotação dos clubes era tão grande, um centavo. Não era marcado. Hoje o lugar é Não todo tinha cadeira marcado. individual, era Não, uma grande não. parte do ginásio. Né? Era uma escadaria e cada um senta onde der. Claro, claro. Então, aquela organização não permitia que a pessoa fosse no banheiro. Então, o pessoal não saía do seu lugar. Então, a organização, essas coisas mudaram, as penalizações tiveram, e isso trouxe um avanço, trouxe uma modernidade do estádio. Só que não trouxe, né? Continua ainda o torcedor fervoroso, que eu acho que é também o que faz parte, né? Aí, Coronel, me diz uma coisa, Grenal, né? Grenal. Eu sou gremista. Né? Eu também sou gremista. Também estamos hoje aqui, ó, tá 2-0 aqui, pessoal, né? Hoje, então, nós vamos, como é que é, se deitar nos colorados. Mas sabe que tem que ter uma experiência muito grande, né? Porque é uma coisa bem diferente. Olha só, eu acho super importante esse programa policial, porque nós estamos abordando, e eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, abordando temas que a população desconhece. Né? Um deles, olha só, a Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim, todas as instituições de segurança são preparadas para combater a criminalidade, para fazer o enfrentamento ao crime. Mas lá entre uma das suas atribuições é para o estádio de futebol, para daqui a um pouco ter que administrar situações ali que envolvem pessoas dignas, pessoas do bem que simplesmente se perderam emocionalmente. É complicado isso aí, não é, Coronel? É complicado, mas eu vejo o estádio de futebol um bom exemplo da justiça, né, como modelo. Ali nós temos o Juizado Especial Criminal. Sim, hoje ele sim. comete o ato infracional, né, esse de menor potencial ofensivo ali e já vai na presença do juiz. Então, acho que esse modelo seria um bom exemplo para os demais crimes que acontecem na nossa sociedade. Claro. Eu acho que o estádio é um bom exemplo, porque ali nós temos a estrutura, ali está o defensor público no jogo, está o promotor, está o juiz e nós, as polícias que sempre estivemos ali. Né? Mas esse avanço do Juizado Especial Criminal, aí para quem nos assiste aqui, e sei que muitas pessoas que gostam deste tema, eu acho que isso foi um grande avanço do Juizado Especial Criminal e acho que seria um bom exemplo para a justiça como um todo, né? Para dar a celeridade e dar a punição, para terminar essa sensação de impunidade nos crimes menores. Certo. Porque hoje nós temos a impunidade nos crimes maiores, quem dirá nos menores. Claro. Mas no estádio de futebol é diferente, né? Funciona. Porque nós temos uma estrutura ali, lá funciona. Assim, para colocar os nossos seguidores a par aí do programa policial, a Brigada Militar normalmente faz a abordagem ou retira quem está incomodando dentro do estádio, apresenta na Polícia Civil, a Polícia Civil faz o procedimento policial, junto com a Brigada já apresenta ao promotor e ao juiz, e ali já sai o resultado, o que o juiz determina como pena, né? Que não é o nome pena, mas enfim, como infração ali no menor crime potencial, o cara já sai dali, como se diz na linguagem popular, condenado. E tem o defensor público também. Tem o defensor público. Então tem toda uma estrutura que dá a celeridade e não tem aquela sensação de impunidade no estádio de futebol. Ele cometeu lá, ele jogou alguma coisa no campo, ele brigou dentro ali na arquibancada ou fora da arquibancada, fogos de artifício, todas essas coisas, ele tem hoje uma penalização. Lá, antigamente, o que fazia o brigadiano? O brigadiano pegava ele e tirava do estádio. A pena dele era tirar do estádio. Todo mundo vaiando, né, Coronel? Quando pegava um torcedor, metade do estádio ficava vaiando. Por exemplo, o comportamento, a atuação da brigada dentro do estádio, a gente sempre faz, é sempre na supremacia de força. Para tirar um, tem que ir uns 10. Sim. Por que tem que ter os 10? 2 para segurar aquele e o resto para segurar os outros que querem. E ali tem aquele sentimento do torcedor de não tira um dos meus, né? É um sentimento meio equivocado, mas aí daqui a pouco a gente leva aquele e leva mais quem está se exaltando ali. O senhor sabe que, para concluir essa parte de estádio, depois se o senhor lembrar algum evento, algum acontecimento especial, seria ótimo até lembrar, você contar para nós. Mas eu me lembro que a minha primeira vez que eu fui no Beira-Rio, eu nunca tinha ido no Beira-Rio. Eu era gurizão, adolescente, né? E fui no Beira-Rio num Grenal. E fui no Grenal, sentei lá, a torcida do Grêmio tinha uma fatiazinha bem pequenininha ali, né? Você lembra quando eles entravam, eles ficavam num cantinho em cima da goleira. O estádio estava lotado que não tinha mais onde entrar gente naquele Grenal. Eu não me lembro que ano era aquela decisão. Mas enfim, o que aconteceu?
Alguém jogou uma pilha pra cima, cara. Olha só o que é o azar de um cidadão. Eu tenho até hoje um buraco assim afundado aqui. Alguém jogou uma pilha pra cima, tinha o quê? 40 mil, 50 mil pessoas, não sei. Caiu na sua cabeça. Caiu na minha cabeça. Eu sabe que eu praticamente não vi o jogo. Fiquei tonto, né? Quase apaguei mesmo. Então eu fico dizendo, porra, pai, põe, eu não sei se era sorte ou azar, né? Então acontecia muito disso aí realmente, né? Hoje já é bem mais civilizado. Eu me lembro quando uma mulher cruzava, ali nos anos 80, quando uma mulher, coitada, cruzava na frente da torcida, pá, era ofendida, coisa de louco aquilo ali, né? Era uma selvageria, né? Selvageria, Hoje o exatamente. estádio de futebol já é um ambiente que é favorável e propício para levar a mulher, levar a família, que antes não se levava. Com certeza. Criança era complicado, né? Uhum. Então hoje isso melhorou bastante. Mas eu me recordo de várias, digamos, de anormalidades, tá, de futebol, e aí a gente acaba até, a gente olha assim o quanto é o comportamento das pessoas mudam, né? De arrancar ali de Grenal, onde arrancaram as cadeiras, acho que foi aqui no Beira-Rio, aí o torcedor, os gremistas jogavam de cima para baixo, e isso sempre, a gente sempre via isso. Mas coisas assim que me chamavam bastante atenção, que hoje diminuiu bastante, quando era aqui o jogo era Olímpico e Beira-Rio. Quando tinha o Grenal, a gente tinha que escoltar um time, uma torcida de até o outro estádio. Eu fui escoltado muitas vezes do Olímpico até Mas o que era aquela... Não é, se a gente vai parar para pensar, aquilo não era civilizado. Sim. E às vezes acontece e não é civilizado até hoje. De ter que andar lá uma massa de torcedor, 1.000, 2.000 torcedores, às vezes menos, às vezes mais, mas de ter que cercar com cavalaria, revistar no caminho umas 2, 3 vezes, dos torcedores irem caminhando, e eles iam José de Alencar ou Botafogo, jogando rojão nas janelas onde tinha a bandeira ou a camisa da torcida adversária, quebrando o carro, quebrando o retrovisor de carro, e era uma e se uma fosse bagunça. sentido contrário, também acontecia a mesma coisa. Todas as duas torcidas, acontecia a mesma coisa, então a gente tinha que, imagina, com cavalaria cercando o torcedor e parar no caminho e fazer revista. A gente fazia 3 revistas, uma quando saía, uma no meio e a outra na chegada. Revistava cada torcedor 3 vezes. Que coisa de... A mão de obra que dava isso, o número de gente, de brigadiano que consumia e o trabalho que dava. Sempre tinha briga, sempre alguém tinha que fazer uso da força, alguém se machucava. Então isso aí com muitas ações, e aí penalização, Juizado Especial Criminal, Ministério Público, todo através de muito esforço é que foi se regulando e buscando trazer uma civilidade maior. Mas vira e mexe, quando a gente descuida, tá? Essa guerra entre torcidas acaba se exaltando e é tendo que ter, né, ou fazer outras ações. Tem outros jogos ali também que participei, me lembro acho que era Grêmio, qual que era? Grêmio Fluminense? Ali no Olímpico, ali, que deu uma confusão, que teve mais torcedor do que tinha dentro do estádio. E aí, quando se lotou, a gente fechou, ou quando dava superlotação em determinado portão, fechava. Ponte Preta uma vez também, né? Confusão geral ali. Confusão geral ali, eu me lembro. De ver torcedor querendo entrar no estádio, a gente fechava o portão querendo entrar à força. De ter que botar a tropa de choque no portão e eles vêm para cima para tentar entrar. Violência. Não parece... É que se a gente começa a falar... Parece, não, mas isso não é civilizado, não vai acontecer. Acontece. Tem muitos seguidores nossos aí que participaram. Sim, porque o comportamento, a gente contando agora, parece, não, mas isso não acontece. Não, a gente botava a tropa de choque, fechava o portão, e eles vinham querendo passar por cima do portão e da tropa de choque tocando por cima. E isso é uma coisa que se a gente vai pensar, isso não, mas é que aquele momento do jogo, da vontade do torcedor estar ali... Sabe que eu tenho um evento que é fora do Sérgio, né? Eu tenho meu irmão, o delegado Sérgio, né? O delegado Domingues, ele é aposentado e ele é um cara super fechadão, assim, né? Não se expõe muito. E uma vez teve um jogo do Grêmio lá, decisão, Campeonato Gaúcho, me lembro que fosse hoje, né? E eu nem sabia que ele estava no jogo e eu fui pro jogo, tá? E fomos lá e torcemos, cada um lá no seu local, tudo. E em síntese, o Grêmio foi campeão. Tá? No Grenal, o Grêmio foi campeão naquele ano e nós invadimos o campo, Paulo Santana, aquelas coisas tudo, e saímos pra rua para circular em Porto Alegre. Daí passa um caminhão, aqueles caminhão tipo um compridão atrás, assim, atolado de gremista balançando, né?
Aí eu subi no caminhão, adivinha quem que eu encontrei lá dentro? O meu irmão, o Sérgio. Cara, o que tá fazendo aqui? Ele é campeão, campeão. Então as pessoas se envolvem emocionalmente Sim. de uma forma assim que Sim. é muito, né? Não, se perdem perdem os filhos. Não, tem cada coisa que a gente Não, fica olhando no nós estádio. contaríamos Grenal, um programa só pra Grenal, Sim, né? sim. Aqueles estádios, tinha o fosso, gente que caía no fosso, lembra? Fosso, os dois tinham fosso. A gente tem que tirar. O corajoso é o que pulava o fosso E para tentar colocar as placas para os outros passar por cima. Isso. Bah, eu me lembro, assim, eu me criava. E aí passava no meio do cachorro, lembra? A brigada botava cachorro, e aí às vezes o cachorro mordia. Mordia. A gente fica olhando assim, mas pra invadir o gramado, fazer tudo isso. O né? senhor sabe que eu tô agora, cada vez que o senhor tá falando, eu tô me lembrando. Uma vez, Acho que o senhor era muito torcedor, acho que o senhor aprontou, e daqui a pouco só conta quando apanhando o brigadiano no estádio aí. Eu não cheguei a apanhar do brigadiano, mas olha só o que aconteceu. Eu invadi o campo para pegar uma leiva. Um punhado de capim, que eu não tenho mais, é claro, né? Quando o Grêmio foi campeão, então a minha mãe ficava louca, né? Quando tinha Grenal, que eu era daqueles que ia... uma coisa que eu nunca entendi, eu fazia, mas eu nunca entendi, apesar de fazer muito. O jogo era 4 horas da tarde. 8, 9 horas da manhã a gente estava em pé esperando o portão abrir. O portão abria às 2 da tarde e a gente entrava que nem índio, sabe? Que nem louco, sim, assim, para pegar o melhor lugar no meio do campo. Bem como o senhor falou ali, né? Aí sentava, aí sentava ali, não podia levantar, porque senão alguém veio outro, não deixava voltar para aquele lugar. O melhor lugar era no meio do campo. Bem no meio do campo. No meio do campo. Então era aqueles, parece aquela, quando eu vejo aquelas propagandas de loja, promoção, né? Que todo mundo entra invadindo, né? Bom, mas Coronel, me fala um pouco aí da sua infância, da sua origem, da sua família, né? Quem é o Coronel, né? Bom, eu sou filho de um japonês. O meu pai veio do Japão com 22 anos, veio sozinho, tá? Em 1962. E ele desceu no Porto de Rio Grande e veio aqui para o interior de Guaíba, onde morava a família da minha mãe, né? É na divisa de Guaíba com Barra do Ribeiro. Eles eram agricultores ali. Sim. Família da minha mãe, os meus avós vieram em 1932 do Japão. A minha mãe nasceu em São Paulo. E aí ela veio para cá, para o Rio Grande do Sul, adolescente. Então, eu nasci no interior de Guaíba. Eu digo interior porque nunca morei na cidade de Guaíba. E nós somos 4 irmãos, todos homens. Eu sou o filho mais velho. E conforme, digamos, nós crescíamos, havia necessidade para a gente estudar, dos meus pais se aproximarem da cidade. Isso acarretou que lá por, acho que 82, meus pais se mudaram para Porto Alegre, para nós todos estudarmos, né? Dos meus irmãos também poder estudar na cidade. Então a gente acabou vindo para Porto Alegre e meus pais tinham uma floricultura no bairro Partenon, na Bento Gonçalves, e aquele bairro é um bairro de brigadiano, né? Tem muitos quartéis. Então ali que eu comecei a conviver e acabei conhecendo a Academia da Brigada Militar, né? Que o vestibular era pela PUC. E daí a gente não tinha condições financeiras de fazer faculdade na PUC, então ou fazia na URGS ou fazia a Academia da Brigada, que além de estudar, ainda ganhava um salário para subsistência. Então acabei tendo a satisfação de me inscrever na Brigada, por ter amigos, ter pessoas mas nunca tinha tido nenhuma experiência com militar, nenhum militar na família, então acabei entrando na Brigada sem conhecer a Brigada Militar e fiz a Academia da Brigada de 85 a 87. Então, ali, o começo, o primeiro ano sempre é muito difícil, uma fase de adaptação, mas para mim, que sempre tive uma vida regrada, né? Uma vida disciplinada, não foi difícil essa adaptação à vida militar. Então, acho que o meu perfil se encaixou muito dentro da carreira militar. Então, a sua vocação, na verdade, Brigada Militar, pode ser que foi em função geograficamente. Morava na região, começou a conviver com a Brigada, surgiram as oportunidades e o senhor encarou. Exatamente. Acho que a partir dessa questão, assim, mais por coincidências, acabei que fui para a Brigada e, digamos,
e tenho muito gosto, né, do trabalho policial, do trabalho de rua. Nos primeiros, eu me formei em 87, final de 87, todo 88, fiquei em Canoas. Com quantos anos o senhor entrou na brigada? Entrei com 19. E o senhor serviu no quartel? Não. Já foi direto? Já Fui direto, porque no exército a gente se alista com 18, e com 19 eu ia servir. Certo. E aí quando eu ia servir, passei para a academia da brigada, aí o exército me dispensou e eu entrei para a academia da brigada. Tá? E depois, logo depois da formatura, aí que a gente vai pegando esse gosto pela atividade policial. É uma cachaça, né? É uma cachaça, né? Aí é uma questão que a gente vai gostando desse trabalho de rua. Não era, isso 88, não tinha a violência que se tinha hoje, não tinha essa criminalidade. Na época a gente andava com revólver 38 e a gente botava 6 no tambor e tinha mais 6. E quem andava mais andava com 12. Era 18 tiros e era aquilo ali. Mas o bandido também não tinha, ele tinha um revólver também, então ninguém tinha colete. Né? Eu me lembro que nos anos 80 a gente ia nas festas, resolvia os problemas na pedrada ou no soco. Né? Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, se tu olhar feio para uma pessoa, daqui a pouco ele puxa uma arma e te dá um tiro. Né? Então, nós estamos numa situação... Naquela época, pistola nem existia, né? Não se tinha pistola, não se tinha... O máximo que se tinha ali era uma espingarda calibre 12, alguma coisa, porque era uma outra realidade. E o que me chama muita atenção, coronel, tipo assim, em 1980, 81, 82, nós tínhamos na Polícia Civil em torno de 5 mil policiais. Hoje nós estamos em 2021, olha o que aumentou a população, o que aumentou a criminalidade, e estamos em torno de 5.200, 5.300. Era uma outra realidade, né? Em 88 eu vim trabalhar em Porto Alegre, e só que Porto Alegre só tinha naquela época 3 batalhões com responsabilidade territorial. Era o 1º, 9º e 11. Eu trabalhava no 1º, trabalhei por 5 anos no 1º. Então a gente acaba... Era posto de comando que o senhor tinha, né? Eu era um tenente, e tenente era o que ficava responsável por toda a área, a Zona Sul, sempre tinha um tenente. A gente ia rodando, sempre tinha um tenente pela rua, responsável pela rua. Então a gente patrulhava muito a cidade, né? Só que naquela época, imagina, então, toda a Zona Sul, do Ipiranga para baixo, a gente lançava 200 brigadianos por turno. 200 brigadianos por turno. Por isso que tinha, em torno de 200. Por isso que a gente tinha brigadiano a pé por tudo. Mas era uma época que a brigada tinha quase 35 mil homens. Eu me lembro que quando eu assumi em 2004 a primeira DP de Canoas, o delegado Kleber Ferreira me perguntou: quantos tu tem na investigação? Eu falei: eu tô com 5 policiais na investigação. Ele disse: quando eu trabalhei eu tinha 25 na investigação, para ver a forma desproporcional. E hoje a média nas investigações aí de Porto Alegre é de 2 a 3 policiais. Então, apesar do aumento da criminalidade, não acompanharam os efetivos, né? É que no final das contas a gente sabe hoje, né? A gente que trabalha com gestão, que o recurso humano é um dos mais caros que se tem, né? E aí, por isso que hoje a gente trabalha com outras ferramentas para poder combater a criminalidade. Mas na época a gente era muita quantidade, só que essa quantidade dava uma sensação de segurança para a população muito grande. Né? Todo mundo se lembra, no início da década de 90, do brigadiano em cada esquina tinha, cada colégio tinha, cada praça tinha. E era dupla, e era uma dupla. O Pedro e o Paulo? O Pedro e Paulo é mais antigo, né? Eu não sou Pedro e Paulo. O Pedro e Paulo é só o nome. Mas era a dupla de brigadiano de capacete. E um brigadiano que conhecia a comunidade, se relacionava com a comunidade, né? Isto é muito mais importante que a própria polícia comunitária. O que aconteceu? É que toda a brigada era comunitária. O que aconteceu? Diminuiu o efetivo e aumentou a ocorrência. Então o brigadiano não pode mais estar a pé. A pé ele não tem como ir nas ocorrências. Então precisa botar na viatura para ter mobilidade, para poder atender as ocorrências e atender mais pessoas. Só que quando a gente atende mais pessoas, a gente perde aquele vínculo com aquela população daquele bairro, né? Então esse momento, a gente viveu esse momento em que deixamos de ser tão comunitários, mas para diminuir a criminalidade. E também, né, acho que o senhor como eu, a gente viveu aí essa mudança
como é que é a descriminalização do uso da droga, né? Isso é um problema Isso sério. aí foi um problema muito grande que eu vejo, Uhum. e eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de enfatizar, foi em 2006 a despenalização do uso da droga. Né? Naquela época, até 2006, era crime até fumar maconha, né? Eu autuei muitos, eu autuei Aham. no DENARC, quando eu trabalhei no DENARC, eu autuei muitos por consumo de droga. Sim. Né? Se arbitravam a fiança e eu acho que ajudamos muitos jovens, sabia? Porque muitos pais chegavam no DENARC e descobriam que o seu filho estava Isso. envolvido com drogas em Exatamente. função daquela prisão ali. Aí tinha, o pai reprimia, ele se sentia reprimido e ele sabia que era proibido, Uhum. então ele, se ele fizesse, fazia escondido, né? Sim. Agora, hoje, essa repressão não se tem. O que que aconteceu? Explodiu o uso da droga. É verdade. Eu acho que nunca se aprendeu tanta droga agora durante a pandemia, né? É verdade. O pessoal ficou em casa usando droga, né? E se prendeu muito agora nesse período de pandemia, a teleentrega de droga. Né? Sim. A teleentrega. Os policiais se dedicaram a trabalhar e conseguiram infiltrações em vários grupos de WhatsApp. Então se fez grandes quantidades de droga. E o senhor, como eu, o senhor viu ali, a partir de 2014, explodiu esse poder das facções criminosas. Não se tinha fuzil, né? Como apareceu o fuzil e apareceu muito aí, deu aí esses homicídios aí, a disputa entre as facções. Isso aumentou muito e colocou a população em risco, né? Claro. Porque, na realidade, pela nossa vivência, esses roubos aí, a caixa eletrônica, roubo a banco, são as facções se capitalizando para buscar droga. Isso é... E eu lhe pergunto, assim, o senhor que é um homem experiente, comandante, foi comandante-geral da Brigada Militar, foi subcomandante, enfim, né, tem todo um currículo e experiência. Como motivar os policiais, nos dias de hoje, né, a combater essa criminalidade, ainda que hoje estejam já mais bem preparados, os policiais estejam preparados com armamento melhor, seus coletes estão melhor, porque antigamente eu me lembro que o brigadiano do bairro nem colete usava, né? Não usava colete. Hoje não, hoje eu acredito que tanto policial civil como brigadiano não sai para fazer um serviço sem o seu colete, né? E eu lhe pergunto como motivar esses policiais a enfrentar o mundo da criminalidade, o mundo das facções, que nós lembramos aqui, 2015 e 2016 foi os piores anos para nós, né? Que não tinha uma manhã que não amanhecesse alguém decapitado, uma perna no saco plástico, a cabeça a 1 quilômetro, né? E tipo, que nós que somos gestores, nós temos que buscar meios para motivar esses brigadianos e policiais civis a trabalhar. Quão difícil é, né, coronel, isso aí, né? Exatamente, mas eu acredito muito na vocação. O trabalho do policial é muito na vocação. Perfeito. Aquele carreirista, né, concurseiro, eu acho que no trabalho policial existe. Mas eu vejo que o nosso trabalho, ele vem muito da vocação, porque é um trabalho árduo, principalmente o do brigadiano, do soldado da brigada, esse que exige muito esforço físico, ele tem que ficar em pé, tem que ficar na rua, tem que estar sempre em movimento, isso tem um desgaste muito grande. Né? Ele passa de colete, que antes a gente não usava porque não tinha. Hoje é obrigação, ele tem que usar. Então tem um desgaste muito grande, então passa muito pela vocação. Mas é lógico, a gente tem que valorizar para motivá-los a sair. E uma das coisas que eu acho extremamente importante na motivação é motivar todos os policiais, mas valorizar principalmente aquele que se expõe, aquele que vai atrás da ocorrência. Porque é muito mais fácil a gente ser omisso, fazer de conta que não vê. Quando passa um carro em atitude suspeita, a gente olha, mas não vou atrás, tá correndo, não vou correr, pôr a minha vida em risco. Não, o policial que olha, que suspeita, que vai atrás, que aborda, que se precisar ele troca tiro. Tá? Esse policial que tem que ser valorizado, porque é esse que faz diferença para a sociedade, esse que tira o criminoso da rua, porque aquele, também é importante aquele que fica parado na esquina e que, digamos, faz de conta que não vê, porque esse dá a percepção de segurança, mas aquele que vai atrás e que tira o criminoso da rua, esse nós temos que valorizar, e acho que a população está valorizando. A gente tem visto nos últimos anos aí a sociedade como um todo organizada valorizando o policial. E isso ajudou muito, eu acho, a melhorar a autoestima dos policiais e
se sentirem valorizados. Eu Sabe, acho que isso é importante, porque quando nós temos, e eu vejo isso nos outros estados, eu vejo muito a imprensa malhando muito, principalmente a PM do Rio, né? sim, sim. Se toda a sociedade está malhando a sua polícia, como é que o policial vai se sentir valorizado para correr atrás, para trocar tiro, colocar a sua vida em risco para defender a sociedade? Porque nós policiais, a maioria das vezes a gente vai na ocorrência sem saber quem é a vítima. Porque para nós não interessa a vítima, né? A gente vai atrás do criminoso, a gente defende qualquer vítima daquele criminoso. Então, acho que essa valorização é importante, porque se o policial não se sente importante, eu acho que de não se sente valorizado, por que ele vai correr atrás? O dia que isso acontecer, do policial, das polícias não querer mais correr atrás do bandido, nós vamos estar com um problema muito grave na nossa sociedade. O limite entre o cidadão de bem e o criminoso é a polícia. É o policial que está ali se expondo. Né? Nós temos em comum um amigo e oficial da Brigada Militar, o Coronel Amorim. Né? Sim. Eu gosto muito do Coronel Amorim, também já está na reserva, hoje é secretário de Segurança em Sapucaia, se não me engano. Isso. Né? Eu digo assim, uma coisa que ele sempre fazia bem. Eu participei em várias reuniões comunitárias com ele, que nós trabalhamos em algumas regiões de forma conjunta, e ele sempre destacava para a comunidade, sabe? Valorize o policial, cumprimente o policial, sabe? Isso. O policial que está ali parado na esquina, passando frio muitas vezes, né? E até fome, dependendo da situação, dependendo da quantidade de horas que ele está trabalhando, o cidadão passa, vira a cara e nem dá bola para ele. Então, e depois tu vê uma atitude diferenciada quando a comunidade valoriza, cumprimenta o policial, enfim, ele acaba pegando, em função dos seus sentimentos, uma relação melhor naquela comunidade. Né? Como é bom aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos acompanhando, saber da importância da valorização do policial. Né? Porque esse final de semana mesmo, eu estava num evento, né? E lá estava uma família de policial que há 2 anos, 1 ano atrás, ele morreu. Ele saiu de casa às 5 horas da manhã para ir numa operação policial, foram fazer uma abordagem policial, cumprir um mandado de busca, o cara meteu o cano da espingarda e deu um tiro no peito dele. E ainda teve o azar que entrou embaixo do colete. Então ele morreu ali. Então nós estávamos num evento lá, eu me dava com a família, me dava com o policial. Então, como é triste, né? Porque nós estávamos todo no evento ali e nós que somos policiais, nós que valorizamos a tropa, que valorizamos os policiais, tem aquele sentimento ali de tristeza ali, né? Por lembrar, tu está vendo a família, tu está vendo todo mundo. Então, realmente, o Polícia Civil é uma profissão diferenciada. E quantos que nós já vimos morrer, né, Coronel? Quantos, que dificuldade. E eu pergunto assim, olha só, parece que tudo é contra, né? A criminalidade aumenta, o poderio de fogo das facções aumenta, eles têm dinheiro para investir, eles ameaçam os policiais, bom, enfim, e ainda, lamentavelmente, alguns têm apoio de parte da sociedade. Né? Então, por isso que eu fazia aquela pergunta para o senhor, né? Como motivar os policiais? A vocação é fundamental, mas tem que ter primeiro um comandante que seja linha de frente. Eu parto desse princípio, seja delegado de polícia, coronel, tenente, porque eles se espelham muito no comandante. O senhor também pensa assim, dessa forma? Claro que penso e acho que isso é essencial, tá? É essencial que o comandante ali da operação, ele esteja junto, né, de toda a sua tropa, que ele participe da operação ativamente. E acho que isso é uma satisfação que eu tenho de gostar da atividade de rua, de sempre procurar participar. E essa participação eu sempre olhava como forma de ajudar a defender, né, os nossos colegas, né? Porque não é fácil o exercício da atividade. As pessoas olham, mas é atividade de risco, faz parte da sua atividade, mas não é bem assim, né? A gente sabe que determinada situação que a gente vai, acho que a Polícia Civil, eu vejo que uma atividade de risco muito grande da Polícia Civil são os cumprimentos, essas operações, cumprimento de mandado de busca, né? Sim. Isso aí, pedalar uma porta de madrugada, entrar numa casa de alguém que não sabe quem está entrando lá,
é muito difícil. É. E aí vai determinada comunidade, não aceita essa ação, hostiliza a comunidade em geral, hostiliza a ação policial. Isso faz parte do convívio da brigada. Eu até tenho um exemplo que eu não tinha essa percepção do quanto que a gente se expõe à violência e acaba que a gente perde essa sensibilidade. Sim. Na greve dos caminhoneiros, nós tivemos ali, acho que 2017, 2017, né? Antes do ano da eleição. E ali o governo do estado montou um gabinete de crise, né? Fazer toda a gestão, e eu participava ali ativamente, e tinha representantes da sociedade, porque a gente mobilizou, tentar organizar escoltas para logística, para combustível, para alimento, para ter, porque as cidades estavam ficando desassistidas tanto de alimento quanto de combustível, principalmente de combustível. Então eu me recordo que nós estávamos com policiamento ali em Esteio, na refinaria, para que possibilitasse sair combustível, e tinha manifestante. E eu estava com o efetivo lá e perguntava, não, como é que está a situação? Não, aqui está tudo tranquilo. E aí o pessoal dos transportadores me dava o retorno, não, o pessoal não consegue sair, está com muita violência, está muito... Aí eu ligava para lá, não, mas como é que está aí? Não, aqui está tudo tranquilo. Aí até que a gente ficou... Aí me mostraram o vídeo, né? Quando veio pelo WhatsApp, mostraram o vídeo. O caminhão-tanque saindo, o pessoal xingando ele. Não, mas para mim isso xingar é normal, faz parte do nosso serviço do dia a dia. Mas só que para o caminhoneiro, aquela xingamento, aquela violência, para ele se sentia muito intimidado. Aquilo que para nós não era nada, para ele era uma violência extrema. Então ali que eu consegui ver assim, o quanto que a gente não tem essa mesma sensibilidade que a população em geral, porque faz parte do nosso dia a dia, né? O senhor contando esse aspecto da violência, que a gente acaba se acostumando, fica coração duro, né? Um sentimento. Eu me lembro de alguns amigos que perguntam assim, né? Pô, cara, como é que vocês, no meio da multidão, na maioria das vezes, acertam no suspeito? Né? Exatamente por causa disso. Nós nos acostumamos, então nós olhamos olho com olho, como se diz. Né? E o vagabundo também olha com olho, né? Então, assim, quando se olha muitas vezes para o cidadão de bem, ele baixa os olhos. E o vagabundo dá aquela intimidade, querendo te intimidar, então alguma coisa errada tem, né? E a partir dali a gente desenvolve que é uma coisa que é difícil de ensinar na academia, né? É só o tempo. No policial, que é com o tempo. E aí as pessoas dizem, mas tem muita gente que diz que a gente age por preconceito, por outras coisas, mas muito é dentro dessa percepção policial, né? Que a gente acaba não perdendo. No caso, a gente que patrulha muito a rua, a gente olha para a mão, né? Claro. Porque é para a mão e para a cintura. Porque ou tá na mão, ou tá a arma, ou tá na mão, ou tá na cintura, ou tá numa bolsa. Então, no primeiro olhar, a gente tem que dar uma geral e descobrir onde é que tá a arma dele, né? Exatamente. Para poder abordar por questões de segurança. Então, essas coisas a gente vai pegando no dia a dia e depois a gente não desliga, né? Não desliga. A gente acaba tendo esses cuidados. Tu sempre olha dentro, né? Outra questão que me chama muita atenção, aliás, a brigada está de parabéns, né? Que nós sabemos que a Polícia Civil, constitucionalmente, tem a missão de investigar, apurar a autoria, a materialidade, as circunstâncias do crime, para materializar a prova, para levar para o judiciário, para que o criminoso venha responder pelos seus atos. E a Brigada Militar, de forma ostensiva, tem feito um excelente trabalho através também da sua inteligência policial, né, no Rio Grande do Sul, e já era a sua época como comandante. Aqui eu já registro meus parabéns a toda a brigada, e principalmente ao senhor, que era o comandante, no combate a rouba-banco, né, o velho cangaço, né, que eles chamam. Novo cangaço. E me chamou muito a atenção que, estrategicamente, a brigada trabalhando em todo o estado, e também esse trabalho de inteligência da Polícia Civil e qualificação dos inquéritos, a gente notou que hoje reduziu praticamente a quase nada os assaltos a banco e esse novo cangaço, né? Eu gostaria que o senhor relatasse para nós situações, porque me chamou muita atenção numa entrevista que o senhor deu, em função desse novo cangaço, que vários criminosos morreram no enfrentamento da brigada, né? Vários criminosos. E aí, quando a brigada já estava sendo criticada por parte da comunidade, o senhor deu uma entrevista que me chamou muita atenção e eu gostei. Que o senhor falou, quem decide como vai ser a ação, a operação, alguma coisa assim, é o próprio criminoso, né?
Como é que é essa situação, coronel? Agora não me recordo direito assim, mas é que a questão assim, do tiroteio, quem escolhe? Assim, olha só, a questão? Quando a gente se depara com o criminoso atirando, muitas vezes a vida dele ou do brigadiano que está em jogo. Isso. Quem escolhe se haverá confronto é o criminoso, não o PM. Isso. A circunstância leva o policial militar a atirar a ela e elas são as causas pelo criminoso. Ainda bem que o senhor copiou aí. Copiei, achei tão importante. O senhor fez uma pesquisa, não, mas é que na realidade é assim. As pessoas aí que criticam o confronto policial, as vítimas, né? As vítimas das polícias, né? Sim. Mas quem resolve fazer o confronto, o policial ele não chega atirando a esmo. Né? Até porque tem responsabilização, né? A responsabilização é muito grande, né? E a responsabilização penal do policial é maior. Exatamente. Né? Então, todo policial, quando ele chega, ele tem que fazer a leitura de cenário. Se o criminoso ele está em posição de rendição, está desarmado com a mão para cima, o policial não vai sair atirando. Com certeza. Agora, o criminoso está com a arma na mão, está com uma atitude, digamos, expectante de entrar em confronto, resta o que para o policial? Esperar que o criminoso atire primeiro, né? Ou, como muitos esperam, que atire na mão. Se é difícil acertar em quem corre, quem atira, acertar num corpo, acertar na mão é impossível, né? Perfeito. E a questão, essa questão do confronto, então, não é o policial que resolve. Agora, o policial, quando entrar em confronto, né, é a vida dele ou a do criminoso. Então, é uma questão que... E ali ele está em nome da sociedade. Ele está defendendo a sociedade. Né? Naquele momento, ele é o Estado, né? Ele é a manifestação do Estado naquele local para a preservação da ordem pública, de toda a situação que está acontecendo. Então, isso é extremamente importante. Até agora, o senhor falando, negócio desse confronto, eu me lembro ali em Santana da Boa Vista, aquele sargento até que faleceu, que era o sargento de Bombacha, que estava acontecendo o rouba-banco, que atirou nos criminosos de revólver, foi sozinho ali enfrentar, né, acabou falecendo, e ele era, naquele momento, mesmo na reserva, esse sentimento policial da defesa da sociedade. Mas retornando ali do Novo Cangaço, né? Por que Novo Cangaço? Porque o cangaço lá da época do Lampião eram criminosos que iam para as cidades do interior, que tomavam a cidade e assaltavam a cidade. E isso é o que ainda acontece, e algumas vezes, né, não tanto, que diminuiu bastante a criminalidade, que os criminosos vão em grande número numa cidade pequena e vão assaltam 2 bancos, às vezes simultaneamente, fazem todo mundo que está lá na rua de refém, né, porque lá às vezes tem um policial, ou 2, ou nenhum, naquele momento. Às vezes eles vão simular um acontecimento criminoso numa outra região com o policial. Muitas vezes fazem isso, e então é um novo cangaço, né? E o que aconteceu aí desde aquela época, mas agora tem que dar os parabéns aí para o comando da brigada, porque tem conseguido prender muito em cima da inteligência policial, da integração das polícias, da troca de informação, de saber quais são as facções criminosas que estão atuando nessas questões de novo cangaço, e tem no enfrentamento conseguido êxito ou de prisão ou de morte dos criminosos. Acho que isso é uma questão louvável das polícias. Aí a Polícia Civil, no último final de semana, prendeu ali aqueles criminosos que pegaram lá um ônibus, né? A brigada e a Polícia Civil, numa operação, acabaram lá logrando êxito. Eu acho que essa integração e essas ações pontuais fazem muita diferença, porque o criminoso perde aquela sensação de impunidade, né? E assim, coronel, o senhor falou da integração, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, olha só como essa assessoria é boa, coronel. Olha aí. Chegou na hora, né? Vou ter que tomar mais café. Vai, fica à vontade aí. Aqui o bate-papo que interessa, mas vamos comendo. Então, a questão da integração que eu digo é o seguinte, coronel. Antigamente, ou nem tão antigo assim, a integração dependia das relações pessoais. Sim. Dos comandantes, dos oficiais, com os delegados, com os agentes, né?
Mas hoje nós já estamos vendo uma questão mais institucional, né? Já há uma conscientização da necessidade dessa troca de informações entre policiais civis, policiais militares, a própria Polícia Penal, a SUSEP, que guarda os presos, muitas vezes tem muita informação para nos trazer, né, para que possamos agir de forma preventiva. Então, essa questão... Eu sou aqui testemunho, né, da parceria do Coronel Ikeda, né, trabalhar de forma integrada, institucionalmente. Eu era titular, eu acho, da 17ª Delegacia. Exatamente. Né, e o coronel era o comandante do CPC. Né, e o delegado Paim era o comandante, era o diretor do DPM. Né? Então, assim, ó, eu me lembro que muitas operações das noites, das madrugadas dentro das vilas, eu me lembro numa que nós fizemos aqui na Cruzeiro do Sul, no tal de Buraco Quente, né? Lá em cima também. Isso, no Buraco Quente, a gente foi ali na Bom Jesus, a gente andou em vários locais, Vários ali o delegado locais. Paim andava com a gente ali na viatura. O Paim andava com um canhão na mão. Então, assim, tem horas que a gente para e pensa, né? Eu me lembro que lá no Buraco Quente, lá e o Paim chegou lá com uma viatura e 2 policiais e deram vários tiros, o senhor se lembra? Que foi o que motivou nós a fazer várias operações, porque a Brigada Militar e a Polícia Civil aqui nós temos uma conscientização que não existe lugar que nós não vamos entrar, né, coronel? E eu me lembro desses trabalhos integrados que nós fazíamos, mas uma certa hora, assim, tu no meio da vila, olhando para cima, estrela, a qualquer momento podendo cruzar, ter um enfrentamento, porque os caras surgem do nada, né? E a gente fica muitas vezes pensando assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O povo todo, mas não adianta, como o senhor falou, a vocação, né? A vocação. E esse trabalho integrado cada vez melhora mais. O senhor não tem também essa posição aí? Não, eu acho que é extremamente importante essa integração entre as instituições. Uma instituição sozinha, ela ajuda muito, né? Agora, se as duas instituições trabalharem juntas, unirem os esforços, eu tenho certeza que vai render mais. E aí ainda tem essas outras instituições, e eu agora, numa outra posição, eu vejo o trabalho integrado que a Guarda também tem feito, a Guarda Municipal, e a partir do Covid, a Guarda está trabalhando muito na rua, cuidando dos protocolos, mas também nas questões de fiscalização do Código de Postura do município. Eu acho que isso tem ajudado bastante toda a sociedade. E essa questão, eu acho que o senhor bem mais do que eu, né? Porque eu trabalhei muito, grande parte da minha vida eu trabalhei tanto no Choque quanto no GAT. Sim. A gente trabalha na rua, mas em outras situações, em eventos, em coisas específicas. Não trabalha com... Quem tem mais integração é quem trabalha na responsabilidade territorial, que trabalha no bairro. Então, eu fui para esta área, depois quando fui em Canoas, depois do Comando de Policiamento da Capital. Mas o senhor, eu me lembro que o senhor, em termos de trabalho integrado, o senhor sempre foi uma grande referência para todos nós. Né? O senhor sempre foi uma pessoa de muito fácil trato. O senhor, o próprio Amorim, que trabalhou aqui no centro, ali na Restinga. É verdade. Então, essa relação, acho que o senhor sempre foi uma das suas características, né? Eu trabalhei no DENARC, eu trabalhei no DEC, trabalhei em vários distritos de Porto Alegre, região metropolitana, e eu sempre tive uma relação profissional e a maioria delas se tornaram amizade depois com os comandos da brigada. Né? E fora o que eu tenho de amizade com os policiais civis também aí, né? E eu sempre valorizei, realmente eu sempre valorizei, porque na hora do tiroteio é só nós que ficamos, coronel. Né? Todo mundo foge, os críticos fogem, todo mundo foge. Né? E nós é que ficamos ali, e nós, dizia o Rafão aí a semana passada num programa, dizia, nós somos uma grande família, né? Nós queremos o bem, né? Podemos até errar, mas erramos tentando fazer o melhor possível, né? Assim, eu vi várias operações policiais onde lá num cerco, em algum momento assim de maior dificuldade, lá é onde mostra ali, né, essa integração mesmo, essa irmandade, e participei de vários momentos assim tristes, onde a gente perdeu colegas, onde estava lá lado a lado todos os policiais, e acho que nesses momentos é que se manifesta realmente essa parceria, esse companheirismo, né? O senhor sabe que outro dia que eu falo uns 2, 3 meses atrás, eu estava aqui no Palácio da Polícia,
e deu no rádio, né, ali na nossa central, que os policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia estavam num tiroteio ali nas ilhas, né, na primeira ilha ali à esquerda, não me lembro o nome agora, daqui a pouco vem. Né? Então deu no rádio eles pedindo apoio, mas desesperados, só ouviam os tiros, né? Pá, pá, Acho que ele é dos marinheiros. dos Ali. marinheiros. Aí eles pedindo apoio no rádio, que eles foram lá fazer um levantamento de local para depois representar judicialmente pela busca e apreensão. E eles estão entrando na vila e tá saindo os criminosos. E os criminosos, eles estavam de viatura discreta, ou seja, a polícia, ou seja, de outra facção, os caras sentaram, mas encheram a viatura de tiro, né? E os policiais conseguiram descer da viatura e revidar. Só que começaram a pedir apoio. Claro que é aquela correria toda. Descemos, pegamos viatura, saímos. Quando eu cheguei lá, não sei quanto tempo, foi muito rápido, porque daí tu vai de sirene ligado, né? E a população, quando você que está nos acompanhando, você que é nosso parceiro, né, do programa policial, quando vê uma sirene, abre o caminho. Porque ninguém brinca na direção com sirene quando há necessidade, né? Lamentavelmente, uns trancam o trânsito. Mas, enfim, chegamos lá na Ilha do Marinheiro, tinha Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Civil de várias delegacias. É uma coisa que emociona, né? Emociona. Conseguimos prender 2 deles e depois, na sequência da investigação, conseguimos prender todos que enfrentaram os policiais ali. Mas, assim, é uma coisa muito emocionante, exatamente essa união de esforços quando a gente vê que alguém está em perigo. Não interessa, se chamar agora, se é brigadiano ou policial civil, quem ouvir, vai. Né? As volantes, a brigada militar, enfim, todo mundo aí. Né? Eu acho isso aí muito, muito importante, coronel. Não, acho que esse sentimento aí, né, de auxiliar o colega, esse companheirismo, eu acho que é uma das questões mais importantes das nossas instituições, que sempre na dificuldade é que mostra essa verdadeira parceria. É verdade. E isso aí, e também quem sente e tem que sentir assim é o criminoso, né? Claro. Se ele mexeu com um, mexeu com todos. É isso aí, se mexeu com um, mexeu com todos. E tem que ser assim. E tem que ser assim, cada vez mais. Por quê? Porque o criminoso ele tem que se sentir acuado pela polícia, ele não pode se sentir livre em roubar e não querer, não vai fugir, não vai... Não, ele tem que se sentir acuado. Se ele cometer um crime, ele tem que saber que a polícia vai atrás dele. E se ele mexer com um policial, ele mexeu com todos, né? Sim. Porque ele tem que sentir esse medo, porque senão vai ser, é aquilo que a gente fala, é a impunidade. E o sentimento de impunidade, que é uma dos grandes males que a gente tem, e que aí acaba não tendo essa ressocialização, não tendo, o criminoso volta para a rua cometendo os mesmos crimes que cometia antes, né? Uhum. Porque ou ele é ressocializado ou ele deixa de cometer o crime por medo, por não querer ir para a cadeia depois. Agora, se ele não tem medo, se ele não é ressocializado, ele vai cometer a mesma coisa. E aí, aonde vai parar a sociedade? É o que eu digo assim, ó, nós temos criminosos e criminosos. Alguns realmente têm chance de se ressocializar. E essa oportunidade deve ser dada. Né? Eu não sou radicalmente desse que penso, não, só o pior melhor, não. Eu acho que tem muitos que entram, né? Pena que nossos presídios e a composição já histórica, né, da política criminal não tem conseguido recuperar os presos. Na verdade, os nossos presídios têm tornado e fortalecido a criminalidade, né, sendo verdadeiros quartéis dos crimes. Então, eu acredito que o governo atual tem trabalhado nessa situação e os governos futuros terão que trabalhar nessa situação de efetivamente ter prisões em condições. Primeiro, quem tiver condições de se ressocializar, que se dê essa oportunidade. Quem não tiver, que se tranque da pior forma possível, como se diz. Evitar o contato, evitar o comando aqui fora, porque as facções, lamentavelmente, têm mandado de dentro dos presídios. Né? E tudo isso aí, o nosso policial que está na rua vê. Tudo isso aí o policial sente. O policial que deveria estar trabalhando essa hora, está ali na frente da área judiciária com uma viatura cheia de presos. Então nós temos que pensar, por isso a minha preocupação sempre como administrador e gerente da Polícia Civil, é buscar formas. Né? Quando eu dei aula 16 anos na academia de polícia, eu sempre digo para o policial,
Não interessa se nós vamos repreender 10 vezes, se nós vamos prender 10 vezes os mesmos criminosos, mas nós vamos ter que cada vez mais melhorar a prova para tentar manter ele preso, para convencer o judiciário que ele é perigoso para a sociedade. Né, coronel? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque a prova tem que ser robusta, né? E porque essa questão da nossa legislação brasileira, né? Da questão que é na dúvida pro réu, de todas essas questões dos direitos, eu acho que tem que ter todos os direitos, todo cidadão tem que ter os seus direitos, mas ele cometeu o crime, ele tem que ser condenado, né? Ele tem a oportunidade de se ressocializar, mas se ele não for ressocializado, ele tem que ter a pena como castigo, né? Para não repetir isso de novo. Que muitas vezes, principalmente eu vejo nos crimes, assim, nos crimes menores, muitas vezes a condenação é bastante branda, se nos maiores já é, né? Muitas pessoas falam que é na política de encarceramento. Eu vejo que tem pelo contrário, tem uma política de desencarceramento. Por quê? Porque cada vez mais existe regramentos para diminuir a pena do condenado, né? Tem várias, mais facilita. Facilita para ele ficar menos tempo na cadeia. Tanto que a gente vê aí pessoas... O que era esse que lá de Brasília, de Goiás, lá... O Lázaro. Quantos crimes ele cometeu e andava solto? Né? Às vezes ele fugia, mas fugia por quê? Porque passava por semiaberto. Um criminoso de alta periculosidade passar por semiaberto porque preenche os pré-requisitos, né, da legislação, não é porque não, é porque ele preenche os pré-requisitos. Preencher o pré-requisito é direito. É direito passar por semiaberto. Então, essa nossa legislação acaba, para esse grande criminoso, sendo uma pena branda, né, para ele, e isso acaba trazendo às ruas esses criminosos de alta periculosidade, trazendo mal para a sociedade. Mas eu gostaria de aproveitar aqui, de colocar para o senhor ali, de agradecer. Eu estou na função de secretário municipal, agora nos últimos 40 dias, mais ou menos, nós tivemos 3 flagrantes, 3 presos por furto de fio, né, que para nós é extremamente importante. Agora, numa outra realidade, quando na brigada a gente se preocupava muito nos crimes maiores, no homicídio, no latrocínio, roubos, é crime maior. Na prefeitura a gente trabalha em coisas que afetam muito a população. Por exemplo, furto de fio. Deixa aí ruas sem iluminação, o túnel da Conceição teve um dia ali, bombas que são desativadas, acaba inundando a cidade. Bomba, rouba o fio, desativa a bomba. Rouba o fio, Parque Marinha fica no escuro. Rouba uma tampa de bueiro, o carro cai ali, quebra o carro, ou a pessoa se machuca, se acidenta. Então esses crimes menores acabam trazendo um grande prejuízo, um risco à população, e tem se dado flagrante, e criminosos têm sido lavrado flagrante e permanecido preso por furto de fio, que parece um crime menor, mas que traz um grande prejuízo. Ele é menor na monta, no valor, mas no prejuízo à população é enorme. O risco que causa. Então, lhe agradecer aí esse trabalho que a Polícia Civil tem feito e tem nos ajudado a reprimir esse tipo de crime. Que bom, coronel. Hoje nós estamos aqui com o coronel Mário Ikeda, né, ex-comandante da Brigada Militar, atual secretário de Segurança do município de Porto Alegre, no nosso podcast Policiar. Você que está nos assistindo, se inscreva lá no canal, né? Se inscreva no canal, convide os amigos, parceiros a acompanhar o nosso trabalho, porque a nossa ideia aqui é discutir segurança pública, trazer a vida real do policial e ouvir a opinião de todos os cidadãos que estão nos acompanhando, exatamente para que possamos levar ao conhecimento dele. Mas muito bem, coronel. O coronel, 34 anos, chegando aos 35 anos de atividade policial, comandante-geral, passou nas funções mais importantes da Brigada Militar, com certeza, entre elas a de comandante, né? Estava pronto, entrou na reserva remunerada, né? Bom, o coronel agora, o que vai ser feito do coronel? E o coronel opta para a vida política, né? O coronel vai para a vida política. Qual a motivação, coronel? Exatamente assim, de buscar o caminho político
porque eu também concordo. Né? Tem muito que contribuir ainda para a sociedade, né? Então não é crítica nem nada, eu só gostaria de saber a motivação, né? Que normalmente nós estamos vendo muitos policiais civis e militares seguindo o caminho político. Quem sabe numa expectativa de buscar melhores condições de trabalho, eu não sei, o que lhe motivou efetivamente? Primeiro, eu não esperava entrar para a política, né? Tanto que não tinha me preparado para a vida política, mas fui convidado e os convites quase muito insistente e acabei entrando para a política e com o intuito, primeiro, né, de buscar da gente, durante o exercício da profissão, a gente observa uma série de coisas e a gente vai tomando pé da importância da política mais no final, quando a gente é gestor, né? Porque quando a gente é jovem, a gente quer saber de prender e dar tiro no vagabundo, né? É isso aí. Quando a gente é jovem, é prender, abordar, é isso, é a vivência. Mas depois, quando a gente passa para a gestão, a gente vê que o legislador, o executivo, influencia muito na atividade policial. E nós, todas as polícias, dependem muito, tanto do executivo, no caso do governador do estado, do prefeito, das condições, né, que dão para as polícias trabalhar, das condições da sociedade e também, principalmente, do legislador. Então, isso me motivou a entrar para a vida política e a trabalhar. Eu me sinto muito à vontade hoje como secretário municipal, né, porque é uma atividade que eu acredito que tenho muito a contribuir. Eu estou dando continuidade ao trabalho lá que os antigos secretários municipais, e eu sei que quem começou a captar o recurso que eu tenho hoje, que é um financiamento do BNDES, né, para a segurança pública municipal, foi o Coronel Kleber, que foi secretário, depois foi a delegada Cláudia, depois foi o Rafão, depois foi quem me passou foi o Coronel Beresford. Então, os 4 trabalharam e eu vou executar esse recurso. Que legal. Né? Então, de poder contribuir, de melhorar as condições. Hoje nós já temos um cercamento eletrônico da nossa cidade. É isso que eu gostaria que o senhor falasse para nós hoje, a nossa situação do cercamento eletrônico de Porto Alegre. Hoje nós já temos o cercamento eletrônico, são quase 400 câmeras e nós vamos aumentar o número de câmeras de cercamento eletrônico. Hoje em Porto Alegre nós temos 400 câmeras em atividade. Só para cercamento eletrônico. O que é o cercamento eletrônico? Todos os carros que entram e que saem da cidade. Então nós temos todo o cercamento da cidade. E mais câmeras internas da nossa cidade monitorando veículos. Então todos os veículos furtados ou roubados é feito a leitura. Hoje nós lemos mais de 1.500.000 placas dia. 1.500.000 placas dia. Porque o mesmo carro pode passar por vários pontos, ser lido. Então hoje nós lemos mais de 1.500.000 placas por dia e isso ajuda as polícias aí. As câmeras fazem a leitura, checam o banco de dados. Se for furtado ou roubado, ele cai lá no DCCI do estado. Cai lá no posto onde tem um terminal, onde um brigadiano ele checa a foto do veículo, lê a ocorrência, porque a máquina já conferiu, mas a máquina pode ler errado aquela foto. Pode. Então o brigadiano ele checa e, em confirmando, ele já passa ali para os terminais da Brigada e da Polícia Civil. Então isso ajudou a diminuir. Esse sistema começou em maio de 2018, né? Até maio deste ano, os roubos diminuíram 75% de veículos e os furtos 55%. É lógico que não foi só o sistema, é muito empenho da Brigada, da Polícia Civil, inclusive de forças-tarefa da Brigada, força-tarefa da Polícia Civil. Trabalho de desmanche. O trabalho agora com o DEIC também, centralizando os roubos lá, o combate ao desmanche e as câmeras que vieram somar também. E as câmeras, então tudo isso somando ajudou a diminuir o 75%. O roubo e 55% os furtos de veículos. Então,
O cercamento eletrônico hoje já é realidade, nós vamos ampliar o número de câmeras. Temos também Hoje, se entrar em Porto Alegre, sair em Porto Alegre, vai ter a imagem captada ali. Vai ter imagem captada. Eu me lembro que esse cercamento eletrônico já nos ajudou a, não sei nem dizer, a quantidade de crimes resolver. Eu me lembro aquele crime aqui na Cavalhada, e na Zona Sul de Porto Alegre, do rapaz do ácido, que jogava ácido nas mulheres. Nós trabalhamos em milhares e milhares de filmagens até que conseguimos também, através do cercamento eletrônico, indícios do veículo que acabaram se confirmando depois. Exatamente. E agora a gente... Esse outro caso também, desse rapaz que saiu o caminhão quebrando Isso, depredando todo o portão. Nós conseguimos também, através do cercamento eletrônico, o levantamento da placa. Aquele outro também que atropelava ciclista... Também, aqui perto do Barra, né? Isso. Que o ciclista na rua, o cara apertava e derrubava também. Então, tudo que passou por veículo ali, as câmeras detectam e fica registrado. E hoje a gente está melhorando o sistema, hoje as polícias têm acesso, né? A gente está fazendo o treinamento dos policiais para que eles mesmos façam as buscas e com mais pessoas utilizando o sistema, vão descobrir mais ferramentas, porque o sistema tem que estar sempre sendo aprimorado, porque o criminoso, ele vai também aprendendo como é que funciona o sistema, ele vai procurar burlar. E a gente já está vendo que eles já estão burlando em algumas situações, então a gente já está buscando aprimoramento desse cercamento. A importância desse compartilhamento de senhas, porque, olha só, acaba com a burocracia. Vez do delegado fazer um ofício solicitando as imagens do dia tal a tal horário, né? O que acontece? A polícia, alguns policiais, algumas delegacias já têm a senha e ele mesmo faz isso aí. Exatamente. Quer dizer, vai chegar lá as pilhas lá do comandante, ele vai ter aquela monte de ofício, até chegar a vez quanto tempo vai demorar. Enquanto que o policial está lá a tarde toda pesquisando. É fundamental, coronel. Não, além de trazer celeridade para a polícia, mais gente utilizando, vão descobrir falhas no sistema. Vamos pensar, olha, aí ele vai me dar sugestão, quem sabe melhora isso, quem sabe melhora aquilo, coloca mais tal ferramenta no sistema. Então, tudo isso vai ajudando e tudo isso é em prol da sociedade para diminuir a criminalidade. Nós estamos trabalhando também de melhorar o monitoramento da cidade, câmeras na cidade. Hoje nós já temos mais de 1.500 câmeras. 1.500. Isso, mas vamos colocar mais. Mas qual é a importância agora de melhorar? É de nós botar sistemas para fazer o monitoramento. Porque hoje essas câmeras, elas estão ali, servem muito para investigação. Para fato posterior, né? Para fato posterior. Aconteceu um crime, daí nós vamos pesquisar, mas na hora não tem como acompanhar. Na hora, dificilmente tem como acompanhar. Em algumas câmeras a gente tem mais atenção, aí nós temos guardas municipais olhando, né? Outros lá, o Estado tem câmeras também, pessoal olhando, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer investimentos, vamos aumentar o número de câmeras, mas nós colocaremos sistemas de análise comportamental. O sistema vai analisar a imagem e vai nos dar o alerta, olha, aquele cara está correndo, um local que não se corre, tem que botar reconhecimento facial. Então nós vamos botar câmeras inteligentes. Câmeras inteligentes. O sistema vai fazer uma análise e vai apitar lá para o guarda municipal, para o policial, a atitude suspeita. Exatamente. Vai dar o alerta reconhecido. Então isso aí vai melhorar a cidade em questões de segurança. Eu fico pensando, coronel, como alguns anos atrás se discutia a privacidade das pessoas, parte da população não queria que se colocasse câmeras no centro por causa da privacidade das pessoas. O maior privacidade interessa ao Estado. Mas pior que ainda se discute isso. E ainda somos cobrados constantemente sobre isso. Tá? Mas acho que o bem comum é maior. Exatamente. O bem comum é maior. Né? Porque a população... quanto mais monitoramento. Se tu é do bem, não tá fazendo nada errado, deixa filmar. Posso passar em 50 câmeras, concorda? Até porque todas essas imagens, elas são reservadas. E tem auditoria, tudo. Tem auditoria. A população em geral não pode nos pedir imagem, a gente não fornece. Para a gente fornecer, a população, se ela precisa de alguma imagem, ela tem que ir lá na Polícia Civil, fazer o registro policial e o delegado nos solicitar a imagem. Perfeito. A gente não fornece imagem para o cidadão. Ah, mas a imagem eu tô... Não, mas pelo sigilo das informações,
a gente vai fornecer para a justiça e para as autoridades policiais. Claro. Porque senão, né, a gente não sabe qual o interesse das pessoas em nos pedir. Ele até pode dizer, não, porque eu fui assaltado, mas vai saber, né? Vai saber. Qual é a motivação. Qual é a motivação. Então, por isso, o fornecimento das imagens tem um regramento. É normal as pessoas chegarem na delegacia e querer imagens no dia tal horário, e não querem fundamentar. Não tem como solicitar. Entendeu? Não. Primeiro tu tem que saber se é um fato que efetivamente nós necessite daquelas imagens. Né? Então, realmente, o senhor sabe que no dia a dia das delegacias é comum as pessoas chegarem, eu quero a imagem do dia tal lá para ver não sei o quê. Não é para ver o não sei o quê. Tu tem que ter um motivo legal, justificável, para que a gente possa pedir essas imagens. Muitas vezes as pessoas não têm noção, né, das questões jurídicas que estão implicadas em todas essas situações e acaba achando que por qualquer motivo ele pode chegar lá, pedir as imagens. Não. Então, coronel, nós podemos dizer que Porto Alegre logo, logo vai se tornar mais segura do que já tem sido ultimamente. A gente, com certeza, ela vai se tornar mais segura e a gente tem a grande expectativa de melhorar ainda mais. A outra questão que a gente está trabalhando é na criação de uma lei de incentivo à segurança municipal, onde, através do IPTU, a pessoa doar parte do seu IPTU, ela já paga o IPTU, direcionar parte desse IPTU para investimentos na área da segurança e também do ISS, né, do imposto que se paga para o município. Então, através desse investimento que nós já temos, mais a lei de incentivo à segurança, a gente tem a grande expectativa de mudar a realidade da segurança da nossa cidade. E eu lhe pergunto se essa lei já foi encaminhada para a Câmara ou ainda estão formulando ela? Nós vamos encaminhar agora nos próximos meses. Nós estamos formulando, buscando as questões jurídicas e também as questões fazendárias, né? Porque isso mexe com o imposto. Então, a gente está trabalhando nos últimos detalhes nesse sentido para encaminhar na Câmara e eu tenho certeza, né, conhecendo os nossos vereadores, que deve ser aprovado, porque o interesse é grande. Acho que todo mundo só tem a ganhar com melhorando as condições da segurança. E olha só, como nós temos em Porto Alegre vários conselhos de segurança, né? Com certeza, vindo essa lei, os empresários em algumas regiões poderão se organizar para fazer investimento que retorne para a sua própria região. Né? Isto é muito importante depois, né? E com certeza, pelo que eu conheço, nossos vereadores, é um projeto que deve passar tranquilamente, dando oportunidade de haver um reforço para o financiamento da própria segurança pública. Mas, coronel, eu pergunto mais um pouquinho, né? Dentro dessa nossa linha, dessa nossa conversa no policiar, discutindo segurança pública, que agora que nós chegamos na parte boa mesmo, né? E a Guarda Municipal? Eu tenho um carinho muito grande pela Guarda Municipal, sabe? Meu pai era da Guarda Civil, eu sempre digo, todos os programas eu sempre registro esse fato. Meu pai era da Guarda Civil, veio para a Polícia Civil, lamentavelmente morreu em serviço, né, em 1970, aqui na Cruzeiro do Sul, numa diligência. E eu tenho até hoje lá a foto, lá no Museu da Polícia tem uma foto dele também vestido com capzinho e tudo. Então eu tenho um carinho muito grande pela Guarda Municipal, porque sentimentalmente me reflexa aquele período. Né? Então eu lhe pergunto, e a Guarda Municipal? Nós estamos vendo que nos últimos anos mudou o conceito, né? Nós temos aí uma Guarda Municipal ágil, uma Guarda Municipal presente, fiscalizando em todas as ruas de Porto Alegre, circulando nos parques, nas escolas, nos postos de saúde. Como é importante ter uma guarda assim? Quais são os planos do senhor como secretário para a nossa Guarda Municipal? Primeiro, assim, eu não sabia da sua origem aí, do seu pai. Eu acho que para nós, eu fico mais satisfeito ainda saber que o senhor é filho de um guarda civil, tá? que viveu um momento histórico ali, né? Quando digamos, foi extinto, eles optaram entre brigada e polícia civil, tá? E sinto mais orgulho ainda do senhor quando soube disso que o seu pai faleceu em serviço. Eu acho que isso é um exemplo, né, de maior dedicação, porque principalmente nesse momento que a gente vê vivendo assim a pandemia, onde eu vejo assim o pessoal da saúde trabalhando com o risco da sua vida no Covid. Sim. Ali, e isso para nós é do cotidiano, né? Isso faz parte sempre fez parte da nossa vida. E muitos acham, mas isso é só da boca para fora. Mas quando eu vejo alguém
que perdeu o seu ente querido, perdeu o seu pai, eu sinto ainda assim mais orgulho de poder ter contribuído nesse sentido, né? De poder exaltar, valorizar o trabalho policial e fazer referência a essas questões, porque os nossos policiais, eles trabalham e doam a sua vida realmente. É verdade. Né? Eu acho que isso... O senhor sabe que eu tenho um cuidado, até por ter passado por essa experiência muito triste, eu tenho um cuidado muito especial com os policiais que trabalham comigo. Né? Eu sempre oriento eles e às vezes eles são muito empolgados, eu sempre tenho um cuidado muito grande e sempre orientar eles, tudo tem o seu momento. Né? Tu tem que ir até determinado sinal, não pode avançar esse sinal, porque lamentavelmente se morre em serviço, a vida passa, todo mundo esquece e a família muitas vezes fica abandonada, né? Abandonada à sorte de Deus, como se diz. Né? Então, como eu tenho essa experiência, eu tenho uma responsabilidade. Em cada enterro de cada polícia que eu vou, eu acabo revivendo tudo o que passou na nossa vida. Então, eu tenho um irmão que é delegado de polícia, como eu falei, a minha esposa é comissária de polícia, a minha irmã é comissária de polícia, enfim, toda a minha família, praticamente 70% da minha família, que não é brigadiano, é policial civil. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande e eu sempre faço esse registro. Sabe? Que é muito importante a sociedade saber disso aí. Eu não sabia disso e agora eu tenho mais admiração pelo senhor, né, de o senhor falar Obrigado. Isso, porque perdi as contas de quanto enterro de policial que morreu em serviço, fora de serviço, e muitos, às vezes eu até acho que merece mais elogio ainda aquele que morre fora de serviço, mas no cumprimento do dever, Sim. Porque ele poderia se omitir, mas o seu sentimento de dever, ele foi lá e foi fazer o trabalho policial. Mas uma das coisas mais tristes, quando a gente participa do enterro de um colega, é ver o familiar, ver a esposa, ver filho. Isso é uma coisa muito marcante. E não conversei com muitos filhos, e assim, e ouvi do senhor isso, acho que isso me traz uma admiração maior pelo senhor. Então, mas voltando ao trabalho aqui, a guarda municipal, é que quando eu me acabo me emocionando, porque eu vivi assim, ali 2015, 2016, e foi muito difícil, acho que a criminalidade foi muito alta no nosso estado naqueles anos, Sim. E nós perdemos muitos colegas, tá? E nos últimos anos perdemos menos, mas cada um faz muita falta, né? E a gente sente igual. Então eu vi, a gente perdeu muitos colegas, então eu acabo me emocionando e acabo lembrando assim de coisas tristes e que é um sentimento ruim, né? Sim. Mas que faz parte do nosso dia a dia e para nós isso é muito presente, né? Eu acho que para todos os policiais. É verdade, tá? É verdade. Mas voltando para a Guarda vive um momento, né, em que ela trabalhava em prédios públicos. Hoje ela trabalha em vias públicas, e não somente no prédio. Ele saiu do prédio público e foi para as vias públicas. Hoje ele trabalha nos parques. Tá? Ele trabalha fiscalizando cumprimento de decreto do Covid, ele trabalha cumprimento do Código de Posturas, cumprimento, fazendo fiscalização de comércios. Então, isso mostra o papel muito grande desse poder de polícia administrativo, onde nem a Polícia Civil, nem a Brigada Militar tem esse poder de polícia de fiscalizar ali Sim. o horário de funcionamento. Isso, o guarda municipal, ele está com esse poder de polícia, além dos fiscais que fazem esse serviço. Então, a guarda tem uma importância muito grande, tem uma vocação muito grande para contribuir com a segurança pública em geral da nossa cidade. Nós estamos trabalhando numa lei de fixar uma idade máxima de ingresso na guarda, tá? Porque é importante que o guarda, a semelhança das polícias, ele tem que ter um vigor físico para trabalhar na rua. E hoje não tem uma idade limite. Tá? Hoje nós já estamos
nós já não temos o vigor físico para trabalhar 12 horas na rua, Tem vontade, às vezes mas não de consegue. pé. Hoje se a gente trabalhar 12 horas de pé com um colete, amanhã vai estar doendo a coluna, né? Então amanhã eu já não consigo ficar às 12 horas. 12 horas de colete Armado. Situação de estresse. É. Tenso, realmente tu vai te desgastar então, muito mais. A gente precisa ter uma idade limite para ingresso na guarda, para fazer um concurso para aumentar o número de guardas municipais, para nos ajudar na segurança pública, ajudar na fiscalização de todas as questões municipais. Hoje a gente vai observar principalmente a atuação ali na orla do Guaíba, é muito presente a guarda, né? Então, acho que isso demonstra o potencial que nós temos da Guarda Municipal. E reduziu a criminalidade um monte naquela região toda ali com a presença da Guarda Municipal. Sim. Por isso que eu digo, a Guarda Municipal cada vez mais tem que ser valorizada, porque ela é a terceira força hoje armada. Não tem dúvida disso aí. A Guarda Municipal, naquela parte do gasômetro, naquela região toda ali que está sendo modernizada, reduziu a criminalidade que nós tínhamos naqueles parques ali, o consumo de drogas abertamente, realmente é muito importante essa participação. Além disso, da criminalidade, tem a questão do vandalismo, né? Do vandalismo. Da pichação, do dano. Por incrível que pareça, parece que não é. Pessoas vão para os parques para quebrar banco, quebrar aqueles equipamentos públicos que estão ali para toda a população usufruir, e tem pessoas que vão ali para quebrar esses equipamentos e pessoas que vão para pichar. Né? Então, isso até quem nos assiste, né, para puder nos auxiliar aí na conservação, ligar ou para a brigada ou para a guarda, acionar aí o poder público para que nos ajude a fazer a conservação dos nossos próprios. Eu sempre digo assim, coronel, você que está nos assistindo, se tem uma denúncia para fazer, principalmente de pichação, quebra do patrimônio público, pode fazer com segurança. Não vai ser identificado, não vai se envolver. Né? Ligue para os telefones 190, para os 197 da polícia, tem vários, se entrar aí nos sistemas sociais, nas redes sociais, tem vários telefones da Guarda Municipal também. 153 da Guarda, 156 da Prefeitura. 156, não precisa se identificar. Né? Porque para nós policiais, o que nós precisamos? A informação. De repente, uma foto do cara, o primeiro nome, o segundo nome, o apelido, que nós vamos chegar lá, com certeza, né, coronel? Exatamente. Porque quanto mais gente tiver nos auxiliando, mais olhos nós tivermos, melhor vai ficar a conservação da nossa cidade. E agora, eu com essa nova experiência na prefeitura, eu fico estarrecido em ver o quanto de problemas que a gente não enxergava, porque o senhor olha com o olhar da função que está exercendo, né? Que é para a criminalidade, para essas coisas. Agora, no município, a gente olha, além de furto de fios e essas coisas, a gente olha o quanto que o descarte irregular de lixo ou o descarte inadequado do lixo, do transtorno que traz para a nossa cidade. O que nós temos de investimento municipal na manutenção das praças, das ruas, e aí o descarte irregular do lixo que acaba primeiro sujando. Sim. Depois ele suja e junta rato, insetos. Depois entope o bueiro que traz alagamento. Depois que ele vai para o rio, traz a poluição do rio. Então é uma série de problemas que isso poderia ser evitado através da educação, através de cada um fazendo a sua parte. Né? Sim, sim. Porque o descarte irregular de lixo traz um transtorno muito grande, e o investimento que a prefeitura faz. E o gasto público para poder combater tudo isso. Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado em outros detalhes. Mas eu vou um pouquinho mais além. Né? A importância, agora nós não estamos tendo jogos, nem eventos, né, shows e tudo mais, mas a importância da guarda. Eu sempre dizia assim, eu era titular ali da área central, trabalhei muitos anos na área central de Porto Alegre, que nós temos prédios abandonados, que a prefeitura hoje está se preocupando com isso aí. É fundamental que se preocupe, porque aqueles prédios abandonados ali são quartéis e esconderijos de criminosos, onde eles trocam roupa, cometem assaltos, voltam, estupros, enfim, tudo que é barbaridade acontece. E a participação da Guarda Municipal, eu sempre convidei a Guarda Municipal, os bombeiros, a Brigada Militar, a Polícia Civil, enfim, eu sempre gostei de trabalhar de forma integrada, porque, como o senhor fala, tinha uma época ali no centro de Porto Alegre que volta e meia dava
um homicídio nas boates noturnas. Né? Ali na Salgado Filho, Doutor Flores, ali naquela Praça região. Parobé. Praça Parobé, né? Latrocínio, os caras saíam beber lá, os criminosos bebiam, saíam, cometiam assalto e matavam as pessoas ali. Né? Então, a Polícia Civil ia lá, fazia operação, sozinha muitas vezes, né? Em outras ocasiões, fazia operação e ia embora, os caras continuavam dançando e bebendo, né? Porque chegava, tu não encontra ninguém armado. Aí, com a Guarda Municipal, com os bombeiros, com a Secretaria SMIC antiga, né, que agora já tem outro nome, enfim, com todos esses entes municipais e estaduais, nós conseguimos fechar inúmeras boates, né, diminuindo a criminalidade durante a noturna no centro de Porto Alegre, porque se a polícia, que não tem poder de fechar o comércio, os bombeiros chegavam ali e estavam irregular a instalação. Isso. Né? A Guarda Municipal, junto com a fiscalização com outros órgãos da prefeitura, achavam outras ilegalidades também administrativas e fechavam, Exatamente. lacravam. Então, uma das formas de combatermos é utilizando, sim, uma ação integrada, Guarda Municipal, Bombeiros, porque daí, efetivamente, essas casas de jogos de bingo, né, que todo mundo reclama aí que a polícia não fez, ou não fazia, ou não faz nada, que nós chegávamos lá, prendia todas as máquinas, no outro dia estava tudo aberto. No momento que nós começamos a levar a Guarda Municipal, SMIC, Bombeiros, se lacra. Então, só com o ordem judicial para se renovar novamente, né? Então, como é importante a participação da guarda, é o que eu vejo assim, quando tu tá num parque, tu vê a guarda circulando, é uma sensação de segurança que nós precisamos, né? E eu, por ter um carinho muito especial pela guarda, eu tô torcendo que dê tudo certo aí, Coronel. Não, vai dar certo. Vai dar certo, a guarda, ela é capacitada. O comandante ainda é um Nascimento ainda? É um Nascimento. Grande Nascimento. Nascimento é muito competente, será capacitado. um dos convidados nossos para vir aqui para falar da Guarda Municipal, hein? É importante porque a população também não conhece muito da Guarda Municipal. Uhum. Então, acho que é importante para a população valorizar a sua guarda. Claro. Né? Porque a guarda tem um papel importante, ele tem um poder de polícia administrativo muito grande e justamente o senhor salientou. Cada um tem a sua autoridade dentro das suas competências constitucionais, né? Claro. E cada um dentro da sua competência constitucional vai ajudar o outro órgão a melhorar. A gente tem feito aí, principalmente nos finais de semana, operações, um esforço concentrado, brigada, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, fiscais. Então a gente tem feito essas operações, primeiro buscando para cumprimento dos protocolos, eu acredito muito que agora a situação sanitária está melhorando, né? Tá melhorando. A vacina já está chegando nos 40 anos, a questão, os estabelecimentos comerciais estão buscando o cumprimento dos protocolos, está faltando um pouco mais, alguma parte da população ajudar aí no uso da máscara, né? do álcool, a conscientização para poder melhorar cada vez mais. Mas acredito aí que a vacina chegando aí, vacinando toda a população vacinável, eu acho que a vida vai voltar ao normal e aí acho que vai melhorar para todos nós. Mas esse exemplo aí da pandemia, para a guarda foi importante, ela mostrou o seu valor. Com certeza. Coronel, nós já estamos aqui com certeza mais de 1 hora conversando, teríamos assunto para quem sabe 2, 3 horas, certamente o senhor será convidado novamente para vir aqui, porque o senhor trouxe muitas informações importantes para a nossa sociedade, o que está acontecendo na prefeitura, o que está acontecendo com as polícias, como se formaram os policiais e se formam os policiais, são informações importantes. A valorização dos nossos entes de segurança. E o senhor, então, excelente profissional, né, da Polícia Militar, chegou ao comando, concorreu a cargo eletivo, hoje é secretário de Segurança, e nada melhor do que receber um título de cidadão de Porto Alegre. Me fale um pouco sobre isso aí. Bom, eu primeiro tenho que agradecer muito a vereadora Mônica Leal, que me indicou para esse título, né, de cidadão de Porto Alegre. Eu acho que a manifestação de carinho da vereadora Mônica comigo, né, ex-comandante da brigada, onde acho que para mim coroou a minha carreira. Uhum. Eu não nasci em Porto Alegre, mas terminei a minha adolescência e toda a minha formação em Porto Alegre, e acho que e ela me indicou
no ano de 2019, e quando eu fui receber o título eu já estava na reserva. Então, para mim, foi um prêmio que eu recebi, acho que é a maior honraria que eu já recebi, e levo com muita satisfação. E agora, no cargo de secretário municipal, de poder retribuir ao município de Porto Alegre com mais esse trabalho como secretário. Acho que para todos nós, agora eu estive... A delegada Nadine recebeu agora. Recebeu também. Por indicação do Rafão. A delegada Nadine já tem agenda marcada conosco aqui. Ela teve, a indicação dela foi no mesmo ano que o meu, e acho que ela não recebeu porque logo em seguida teve a pandemia. Então deu todo. E eu recebi no final de 2019. E aí acho que dela seria no início de 2020, deu toda aquela. Porque é o Rafão, né? É o Rafão que indicou. O Rafão que indicou, e eu tive agora na homenagem para ela. Eu acho que para nós que nós não somos porto-alegrenses, agora eu já posso dizer, que eu sou porto-alegrense também. Claro, não que eu não goste da minha cidade natal, mas é onde a gente reside, onde a gente nasceu, sou de Porto Alegre, filhos. Eu que sou de Porto Alegre, eu tenho vontade de ganhar esse título. Mas acho que não pode. Não pode ser cidadão porto-alegrense. Acho que aí deve ter outro título para o senhor ali. Né? Mas para nós, para mim é uma grande satisfação. Foi um coroamento de toda uma carreira e de poder falar para todos com orgulho, mas muito pelo carinho da vereadora Mônica comigo. Coronel, nós estamos já partindo para o final do nosso policiar. Você que está acompanhando o podcast, se inscreva no nosso canal, mande lá um positivinho para nós, convide seus amigos, compartilhe, curta e nos indique para os amigos. É importante essa participação porque nós estamos falando de segurança pública de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Coronel, eu tenho certeza que pelos seus conhecimentos, pela experiência que nós temos, nós teríamos muitos e muitos assuntos e muitos exemplos. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu deixo agora bem à vontade para o senhor, né? Quem sabe se o senhor quiser fazer algum relato, alguma conclusão final, alguma coisa que nós tenhamos esquecido aqui, né? Por mais que eu tenha feito o levantamento, às vezes a gente acaba se passando. Que só agradecer a oportunidade que o senhor me deu para conversar e de trazer algumas lembranças boas, né? Porque a gente não... acaba que a vida atribulada, a correria do dia a dia, a gente não acaba pensando daquilo que a gente fez, daquilo que a gente trabalhou. Sim. Então, na Brigada foram 35 anos e tem bastante coisa. A gente poderia conversar outras coisas, outros momentos, mas eu só tenho a agradecer para o senhor essa oportunidade. Primeiro, da satisfação pessoal de poder estar aqui conversando um pouco da vida. Eu não me lembrava de algumas coisas, não preparei, porque a gente passa o dia inteiro correndo, a gente pensa, não, vou parar um momento... Mas primeiro, para parabenizar o senhor, acho que o senhor está conduzindo muito bem, acho que o senhor aí, daqui a pouco, o senhor está profissional para a TV aí, fazer de entrevistador aí, acho que o senhor está o senhor tem outros dons aí para o senhor exercer. Que bom. Mas eu só tenho gratidão e admiração, ainda mais hoje, não sabia da sua história de vida do seu pai, eu tenho já tinha uma admiração pelo trabalho integrado que o senhor sempre desenvolveu. Eu já tinha uma gratidão muito grande para o senhor por isso. E agora, por saber do seu pai, da história do seu pai, de guarda civil e de ter essa infelicidade de ter perdido ele em serviço, mas isso deve ser para o senhor um orgulho, uma honra, né, muito grande. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Acho que a gente tem... Da forma como o senhor conduziu, nós podemos ficar aqui 3 horas. Eu estava preocupado, não sabia, não estou mais muito acostumado a ser entrevistado e 1 hora parece muito, mas a gente não falou ali de jogos pan-americanos, não falamos de Copa do Mundo, quanta coisa boa, não falamos da época que eu tive lá no GAT, na época que eu tive no Choque. Então tem bastante história para contar e acho que de experiências. E principalmente, acho que para o seu público, né, de quem não é policial, de gosta da atividade, de pessoas da área do direito, porque eu acho que eu vejo com alguma surpresa, às vezes mesmo pessoas operadores do direito,
não saber da atividade policial, Sim, que a gente não pode tudo, né? não pode tudo. A gente é o executor da parte do direito, né? Nós Das somos coisas. os responsáveis pela manutenção do Estado, então nós temos É. os limites e responsabilizações, né? E a gente a gente executa o Código Penal e o processo penal. Então, a gente acho que nessas experiências de vida da gente, de colocar essas questões do cumprimento de mandato, de mandado policial, né? Como é que se cumpre, quais são Nós vamos trazer alguns as policiais. questões dos flagrantes, né? Os pré-requisitos do flagrante. Nós vamos trazer alguns policiais que são especialistas na elaboração de locais de crime, especialistas em levantamento de locais para cumprimento de mandados de busca. É importante esse diálogo, né? Eu acho que é importante, e de outras experiências aí que acho que o senhor tem, né? A sua carreira brilhante que o senhor tem, né? E acho que tudo isso serve de exemplo para toda a comunidade, mas principalmente de informação, de poder compreender, né, essas questões. Eu me coloco à disposição do senhor, estou sempre à disposição, e eu gostaria de agradecer de ter recebido essa oportunidade. Estou muito feliz de ter participado, me senti muito à vontade de estar aqui conhecendo aqui o seu estúdio, parabenizar aqui por toda a organização e principalmente pela forma como o senhor me recebeu. Muito obrigado. Comandante, antes de eu fazer o agradecimento final, né, comandante, secretário, enfim, né, só qualidades boas, o que o nosso seguidor não pode fazer? Qual é a regra de segurança? Né, para evitar, quem sabe, um assalto, para evitar, quem sabe, um arrombamento da sua casa, não sei, alguma coisa bem simples para ele ter um cuidado. Eu acho que não existe mágica, né, para questões de segurança, mas nós temos que ter um comportamento seguro. Eu tenho que escolher, eu tenho que escolher aonde eu vou, eu não posso ter um comportamento de risco. Né? Quando eu ando na rua, eu tenho que andar olhando o ambiente. Às vezes, o simples fato de eu olhar que está vindo algumas pessoas, eu olhei o comportamento delas, eu atravessar a rua, eu evito de ser assaltado. Certo. De eu estar saindo da casa onde eu moro, ou do edifício onde eu estou indo, eu olho para a rua, eu vejo algumas pessoas, eu retardo a minha saída, espero aquelas pessoas passarem para depois sair. Então, um comportamento seguro de ter atenção da onde a gente está andando, principalmente no momento agora do celular, de WhatsApp, sim, que a gente acaba sendo absorvido, a gente muitas vezes tem um comportamento inseguro. Então, eu vejo assim, o comportamento seguro, ter atenção das questões de circular na via. Da mesma forma como a gente tem que dirigir. Claro. Todo motorista, ele anda na rua atento, pelo menos deveria ser assim. Deveria. Né? Tem que olhar o sinal de pessoas que estão atravessando na rua, carro que está saindo da garagem. Da mesma forma quando a gente caminha na via pública, quando a gente caminha num parque. Então, eu traduzo isso como comportamento seguro, de ter atenção na rua. Eu acho que isso ajuda, faz o seu papel como cidadão e desonera as polícias. Muito bom, coronel. Muito obrigado pela sua presença. O senhor engrandeceu o nosso programa, engrandeceu as nossas plataformas de YouTube, Facebook, Delegado Fernando. Vai lá e se inscreva no canal, participe, curta, compartilhe e convide os amigos para participar. Mas eu não poderia, antes de mais nada aqui, deixar de fazer um agradecimento a todo o nosso time aqui que está atrás nos ajudando, né? O nosso produtor Felipe Soares, o nosso irmão aqui, o grande Flavinho, né? É Soares, mas não é meu irmão, mas é Soares também, que bom, é irmão de loja, mas tá aqui nos auxiliando sempre, nos ajudando, essa dupla maravilhosa. Deixo aqui o meu grande abraço. Deixo aqui, como sempre, um registro de um forte abraço para todas as famílias de policiais, né? Porque verdadeiramente quem sofre enquanto nós estamos na rua nos expondo e muitas vezes abandonando a nossa própria família em prol da nossa carreira são os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa mãe, que estão lá orando por nós. Então, comandante, eu sempre registro um forte abraço à família de todos os policiais civis e brigadianos e agora a Polícia Penal, enfim, de todos aqueles que trabalham na área de segurança. Porque é o que eu digo assim, por ter vivido tudo que eu já relacionei aqui, como é importante a oração do familiar enquanto nós estamos na rua.
Exatamente. Então, deixo aqui o registro e o abraço a todas as famílias, filhos de policiais, irmãos de policiais, mães de policiais, pais, enfim, todos aí. E vou encerrando por aqui, agradecendo a sua participação. Já deixo o convite para, quem sabe, um próximo programa, para, quem sabe, nós só conversarmos sobre a parte operacional, né? Trazer aqueles exemplos que também nos fortalece e deixam a nossos seguidores muito à vontade. Coronel, muito obrigado. Desejo sucesso para o senhor. Desejo sucesso que, como secretário de Segurança, deixe o seu nome registrado em Porto Alegre, como deixou na Brigada Militar. Meu muito obrigado e muitas felicidades. É isso aí, gurizada.